Voltou para aqui, tem medo. É gol! Fala pessoal, deixe seu like neste vídeo, é muito importante, não custa nada para você, hein? Para que este vídeo possa ganhar cada vez mais corpo aqui no YouTube. Inscreva-se no canal porque a gente vai voltar a falar, melhor dizendo, sobre um assunto que você adora aqui no canal. Sempre quando a gente aborda essas questões, a audiência é muito alta e eu conto com a sua audiência também e com a inscrição sua aqui no canal, porque a gente vai falar sobre finanças do Flamengo. A gente vai voltar a abordar esse tema futuramente aqui no canal com uma live super especial com o cara que elabora anualmente o estudo da consultoria Convocados, tá? Que é o César Grafietti, o cara que mais entende de... Quando o assunto é finança, ou quando o assunto são as finanças esportivas, as finanças dos clubes de futebol do Brasil, é a última palavra em língua portuguesa no assunto, tá? E o César Grafietti, como faz todo ano, elaborou um estudo, publicou esse estudo, que já foi financiado pelo Itaú BBA, pela XP, tá? E tem mais de 10 anos, então sempre um relatório muito esperado por quem gosta, né, de apurar números, aferir números e tal, para a gente trazer informação para você sobre faturamento do Flamengo versus dívidas. É uma coisa impressionante o que vem acontecendo financeiramente no Flamengo. É sempre bom lembrar que é um processo que vem desde 2013, quando o Eduardo Bandeira de Mello assume a presidência do Flamengo, né? Entrando ali, o Valim Vasconcelos, que foi vice de futebol e vice de finanças na gestão do Eduardo Bandeira de Mello, falou que o cenário, já falou aqui no canal isso, que o cenário era absolutamente caótico quando ele assumiu, e essa turma consegue reequilibrar as finanças do Flamengo. Não só isso, não só reequilibrar, como fazer com que esses números disparem de receitas, de faturamento, e a dívida diminua bastante. É o segundo ano consecutivo que o Flamengo fatura mais de R$1 bilhão. É impressionante. Este vídeo tem um oferecimento da KTO. Você não conhece a KTO.com, meu camarada? Acesse agora, você que gosta de fazer a sua fezinha, o site KTO.com. Faça o seu registro e quando você o fizer, você vai colocar lá o meu cupom Bernardo, tá? Coloque lá Bernardo em letra maiúscula, tal, que eu vou dar a você 20% a mais do que você depositar em relação ao valor lá que você colocar para fazer a sua fezinha, tá bom? Ou seja, depositou 100, eu lhe dou R$20. É óbvio que você vai usar esse valor para fazer a sua fezinha no site kto.com. E também vamos dar uma moral para o professor de guitarra e violão Átila Reis. Basta entrar no site dele, cujo link está na descrição deste vídeo, tá, pessoal? E aí ele vai dar uma aula de violão ou guitarra para você de graça. Ele é um músico profissional. Só o canal Bernardo Ramos oferece a você essa vantagem. Então acesse o site agora, repito, o link está aqui na descrição deste vídeo, e marque de forma gratuita a sua aula de violão ou guitarra, tá bom? Vamos lá então, colocando números na tela, porque é muito importante isso. A gente começa pela dívida. A dívida do Flamengo caiu na casa de 130 milhões de reais no ano de 2022. Isso significa uma queda de 27%, ou seja, a dívida do Flamengo caiu mais de um quarto em relação ao ano anterior. É um número importantíssimo esse. Veja, o Flamengo fatura mais, a gente vai mostrar mais sobre isso, né? Sobre outros clubes também. O Flamengo fatura mais. Tem casos, por exemplo, de clubes que faturaram mais no ano passado. O caso do Corinthians, por exemplo, do Palmeiras caiu. Você vai ver daqui a pouco isso, né? O índice de faturamento, a receita do Palmeiras caiu, a do Corinthians subiu. Só que a dívida de um sobe e a outra cai, né? Por quê? Porque, tudo bem, fatura mais, mas a dívida subiu, tá? Isso aconteceu, por exemplo, no caso do Corinthians, né? O César Grafietti, aliás, vem alertando há muito sobre isso, né? Então, é muito importante. À medida que o Flamengo fatura mais, a dívida cai numa proporção ainda maior. Botando a segunda tela para você, isso representa faturamento, receita, dinheiro no caixa, tá? É claro que isso não significa aquilo que o clube
colocou no caixa. Não, porque tem também as despesas nessa história toda. A gente vai fazer outro vídeo mostrando, porque é muito número, tá? Até para você não se cansar, a gente vai fazer outro vídeo também mostrando despesas para você. Receitas antes despesas, tá bom? Mas colocando na tela esses números aí de faturamento, veja que o Flamengo chegou quase a 1 bilhão e 200 milhões de reais de faturamento em 2022. Ou seja, meu amigo, é um número, é o segundo ano consecutivo em que o Flamengo fatura mais de 1 bilhão de reais. 1 bilhão 170 milhões é muita coisa. Eu vou falar para você um negócio, só não está melhor porque em 2020 houve o ápice da pandemia e todo mundo faturou menos, né, naquele ano, evidentemente por questões de bilheteria, aquela coisa toda, tá? Então, se por um acaso o Flamengo não tivesse tido, como todos os clubes tiveram, essa barriga em 2020, provavelmente seria o terceiro ano consecutivo de faturamento na casa ou acima da casa de 1 bilhão de reais. O que isso representa? Possibilidade maior de investimento. Veja, é o faturamento que sobe, é a dívida que cai. E aí o clube tem mais capacidade, por exemplo, de fazer contratações. Então, quando seu amigo perguntar para você, pô, como é que o Flamengo consegue fazer essas contratações, valores altos e tal, tá aqui a explicação nesse vídeo. É muito simples. Imagine você, por exemplo, você passa por... tem um problema lá, tem uma dívida e tal, mas você não vai quitar lá imediatamente, mas você passa a ganhar mais e vai amortizando essa dívida, né? E a dívida do Flamengo caiu, como eu disse aqui, mais de 25%, ou seja, mais de um quarto em relação ao valor anterior. Fique atento, porque eu estou trabalhando para a gente marcar uma live com o cara que faz esse estudo, o César Grafietti. Ele vai passar absolutamente tudo e também o mais importante, né? Um cenário para o futuro. O que isso significa para o futuro? Isso tudo que eu estou mostrando. Existe uma tendência de alta na receita? Existe uma tendência mesmo de baixa na dívida? Ele vai poder explicar tudo isso para você. Ele é o cara que manja disso. Sem economia, gente. O César Grafietti já esteve aqui no canal e explica, esmiuça tudo direitinho para que você possa entendê-lo. Tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.